Bueno, primero que nada, buenas noches, José, buenas noches, Byron, profesor Gadea, Anastasio, eh, una vez más, Wellington, doctor Vázquez, doctor Mayard, una vez más es para Franco un grato honor y placer volver a la Universidad Flank que nosotros tenemos todas las semanas. Y de verdad, para mí más aún cuando tenemos neurotrauma, que es muy importante manejar y que sobre todo es para las personas jóvenes que van adquiriendo la experiencia correspondiente en lo que es el neurotrauma. El neurotrauma, como ustedes bien saben, es la epidemia silenciosa que no tiene vacuna, sino que tiene la forma de contrarrestar es con educación, con inteligencia y con preparación. Bueno, sin más que decirles, buenas noches. Y Wellington, José, Byron, tienen todos los micrófonos y las cámaras para continuar con esta importante clase de webinar. Doutor Byron, doutor Valério, posso iniciar ou tem mais algumas palavras? No, puede iniciar. No, adelante, Wellington. Então, buenas noches a todos de Latinoamérica. Hoje temos uma oportunidade de discutir, como nosso presidente ressaltou, um tema muito importante, que é o tema de neurotrauma, e especificamente dos pontos de conduta, de manejo de neurotrauma. Um ponto que é a monitoração de PIC, métodos de monitoração não invasiva de PIC em UCI, e no segundo ponto, que é no paciente mais tardio, nos pacientes com cranioplastia, para discutir a importância desta cirurgia e mostrar que não é apenas uma cirurgia estética, mas sim tem diferenças e benefícios para os pacientes. Esta noite temos como expositores o Dr. Franlin Vasquez, que foi ex-fellow de Neurotrauma Global, do programa de Cambridge, Fundação MedTech na Colômbia, e é também membro do Comitê de Neurotraumatologia da Federação Mundial de Neurocirurgia, que irá dissertar sobre monitoração não invasiva de PIC, e Dr. Arthur Mainardi, que é professor da Universidade Federal de Sergipe, em Brasil, e irá debater sobre a cranioplastia e os aspectos funcionais da impacto de cranioplástia nos pacientes pós-descompressivo. Então, iremos invitar o Dr. Franlin Vasquez para fazer a primeira exposição. Dr. Franlin. Ya todos, ¿ven bien mi presentación allí? Sí. Perfecto. Bueno, encantado de saludarles a todos y estar aquí rodeado de grandes amigos como es el doctor Paiva, con quien tuve la oportunidad de derrotar durante mi fellow allá en Sao Paulo. Y todavía le tengo mucho agradecimiento por la maravillosa experiencia. Hoy vamos a estar hablando de la monitorización no invasiva de la PIC en pacientes con trauma craneoencefálico grave, trauma craneoencefálico severo. Yo soy de República Dominicana y no tengo ningún conflicto de interés para esta charla, ¿de acuerdo? Yo soy de República Dominicana, es una isla que está en el Caribe, ¿m? En Centroamérica, y es una isla, es un país que es parte de, compartimos la isla con Haití, es una hermosa isla con gente preciosísima, de muy buen carácter y a quien todos ustedes estarán contentos de visitar, y a los que no han venido todavía. Pero tenemos un gran mal que nos afecta y es que ocupamos el primer lugar en el mundo por muertes por accidente de tránsito. 67 por cada 100.000 habitantes. 67 dominicanos mueren por año, ¿sí? Es decir, 7 dominicanos mueren todos los días por accidentes de tránsito. Es la tasa de mortalidad más alta en el mundo, ¿sí? Y como bien sabemos, hay una alta incidencia
o una alta relación de los accidentes de tránsito y el neurotrauma, ¿de acuerdo? Es decir, el trauma craneoencefálico y el trauma raquimedular. Como ustedes bien lo saben, y se han hecho estudios incluso nacionales para tratar de identificar y diezmar esta problemática, que es un problema de salud pública en mi país. Es un problema de salud pública en mi país porque es que el paciente que tiene un accidente de tránsito, que tiene un neurotrauma, no solamente es que diezma el presupuesto nacional, porque es el Estado dominicano que tiene que velar por estos intereses del paciente financiero, su familia, sino que muchos pacientes de estos terminan con déficits neurológicos, con déficits neurocognitivos que imposibilitan ah, eh, su integración a la vida cotidiana, ¿de acuerdo? A la vida laboral, a la vida social. Entonces, el problema del neurotrauma es un problema serio, especialmente en los países de medianos y bajos ingresos, ¿sí? Y que obviamente, como ya comentamos, está asociado a los accidentes de tránsito. Y hay que tener siempre en cuenta el déficit cognitivo y emocional y el grado de discapacidad que los pacientes presentan. Ah, lo curioso del caso es que el 89% de todas las publicaciones que se hacen en trauma craneoencefálico están en los países de altos ingresos. ¿De acuerdo? Están en los países de altos ingresos. Solamente el 18% o de aproximadamente 18% de las publicaciones, de las investigaciones, se hacen en países de medianos ingresos. Y de ellos, el país que más aporta a conocimiento de neurotrauma es precisamente Brasil, de cual tenemos un expositor y el moderador, ¿no? En el día de hoy. Y si nosotros nos ponemos a pensar, si nosotros nos ponemos a pensar, para los cuidados cardíacos nosotros tenemos muchísimas cosas. Tenemos un ecocardiograma, un electrocardiograma, las proteínas, esta troponina, ¿sí? La CPK, qué sé yo. Hay muchísimas terapias, hay muchísimos medicamentos, hay muchísimos medios para abordar un problema cardíaco. Sin embargo, para el trauma craneoencefálico, especialmente en Latinoamérica, nosotros seguimos haciendo lo que hacíamos hace 30 años, ¿de acuerdo? Que es una tomografía y clínica. Tomografía y clínica. ¿Mm? Más nada. Entonces, eso debe de empezar a cambiar, ¿de acuerdo? Eso debe de empezar a cambiar. No voy a entrar en detalle con relación a la fisiopatología de la hipertensión intracraniana. Todos saben que nuestro foco, ¿m?, de tratamiento debe ir en contra de la hipertensión intracraniana. La hipertensión intracraniana no debe ser tolerable bajo ningún concepto. O sea, tú no puedes manejar un paciente sin saber, un paciente con un trauma craneoencefálico, sin tener idea de cómo va su presión intracraniana. ¿De acuerdo? Porque el daño secundario, como la isquemia, la hipoxia, el daño tisular, que deja el cerebro, en la hipertensión intracraniana, es severo y no se debe tolerar, ¿sí? Como todos bien sabemos acá, la, el gol estándar para medir la presión intracraniana es el dispositivo o intraparenquimatoso o intraventricular, ¿de acuerdo? O sea, los métodos no invasivos no han mostrado que superen a los métodos invasivos. Pero hay pacientes que tienen comorbilidades, por ejemplo, coagulopatías, o pacientes mm, que tienen complicaciones luego de ella, como por ejemplo hemorragias o infecciones asociadas a estos catéteres invasivos. Además de eso, son costosos. El problema de los catéteres intraparenquimatosos es que son bastante costosos, por eso es tan heterogénea la disponibilidad de catéteres intraparenquimatosos o intraventriculares o monitores de PIC. Por ejemplo, en mi país no se mide de manera rutinaria la presión intracraniana por método invasivo, ¿ok? Lo mismo pasa en muchos países de Latinoamérica donde
o carecen de catéteres o carecen de monitores, o el monitor que le pusieron o el catéter que le pusieron al paciente para un tipo de monitor específico, cuando lo trasladan al paciente ya no funciona el catéter porque tienen allí otro monitor, o sencillamente no disponen de los recursos económicos para poder financiar los catéteres de forma invasiva. Entonces, se debe de utilizar un tipo de monitoría no invasiva que es más económico. Hace algunos años, en el 2020, 2019, 2020, pues estos autores hicieron una guía, un protocolo que cuenta con 18 pasos, donde para cómo tratar, cómo escalonar el tratamiento de una hipertensión intracraniana en un paciente con trauma craneoencefálico severo y que tienen disponibilidad de catéteres intraparenquimatosos o intraventriculares. ¿Ok? Y posteriormente se hizo en... Ahí hubo un estudio que fue en el 2019 que se llama el Best Trip Tribe. Ese estudio demostró que no había diferencia. Ellos aleatorizaron los pacientes y no encontraron diferencia significativa, estadísticamente significativa, entre los pacientes que medían presión intracraniana y que le daban tratamiento en base a la medición, en base a los datos que aportaba los catéteres intraparenquimatosos o intraventriculares, y los pacientes que se siguieron únicamente con tomografía y clínica. Es decir, no hubo diferencia en pacientes que se monitorizaron y pacientes que no. Y esos mismos autores, años después, crearon un protocolo que es el protocolo elemental en los países donde no disponemos de monitoría invasiva, que está fundamentado para guía escalonada, tiene un mapa de escalonamiento cuando tú solamente dispones de imágenes y observación clínica. ¿Ok? Son protocolos muy interesantes. Sin embargo, ah, hace poco, nosotros nos reunimos en Bruselas, donde realizamos un consenso que todavía no ha sido publicado, está próximo a publicarse, ¿de acuerdo? Ese consenso, de los cuales yo tuve la oportunidad de formar parte, igual que el doctor Paiva, igual que el doctor Andrés Rubiano, pasado presidente de este capítulo, igual que el doctor Chestnut y muchos otros ilustres del neurotrauma, ¿sí? Eh, entonces lo que hicimos fue un consenso mediante el método Delphi, ¿de acuerdo? Donde se le hacían preguntas a los participantes. Habían 42 expertos, 21 expertos de países de altos ingresos y 21 expertos de países de mediano y bajos ingresos. Hicimos varias recomendaciones, 35 recomendaciones para el uso de monitorización craneal no invasiva. ¿Ok? Para el uso de monitorización craneal no invasiva, de monitoría de la presión intracraneana no invasiva, porque hay que medir la presión intracraneana. Tenemos que dejar de tratar los pacientes sin tener idea en tiempo real de lo que está sucediendo con la presión intracraneana. ¿Ok? Entonces, básicamente, el consenso recomienda guía en base a los tres métodos de monitorización craneal no invasiva que son más utilizados: el Doppler transcranial, la determinación del diámetro de la vaina nervio óptico por sonografía y obviamente la pupilometría. Dejamos de lado en este momento otro estudio que sí ha demostrado ser un método eficaz, y de la cual yo tuve la oportunidad ya en Brasil de trabajar con él, y que en Colombia ya están trabajando con él, que es el Brain for Care, que no lo vamos a tocar en esta conferencia, pero más adelante ojalá lo toquemos. ¿De acuerdo? El Brain for Care, porque el Brain for Care no te da número, te da una onda, es un aparato que se coloca, que tiene un receptor y una bandeleta que mide la compliance cerebral, ¿sí? Y te envía minuto a minuto cómo está la onda de
la peak. No te da valor numérico, sino la onda de la peak. Y pues en el consenso se tomó en cuenta básicamente el valor de la peak. ¿De acuerdo? Entonces, el Doppler transcranial es un estudio que fue diseñado por Astley en 1968 y que tiene grandes bondades porque nos da una gran apreciación de la vasoreactividad y de la autorregulación cerebral y que utilizando las diferentes ah, ventanas de isonación como la ventana orbitaria, la maxilar, la temporal, la occipital, podemos insonar diferentes arterias y estimar la velocidad del flujo de las diferentes arterias. Y con la velocidad del flujo, por razones de tiempo, no me introduzco tanto en cada tema, ¿no? La velocidad del flujo nos permite a nosotros determinar el índice de pulsatilidad. ¿De acuerdo? El índice de pulsatilidad, y aquí comparto algunos de los artículos que utilizamos para hacer el consenso de Bruselas, ¿sí? Consenso de monitoría no invasiva. Y básicamente, ¿ok? Las mediciones de la PIT se pueden iniciar rápidamente cuando la monitorización de la PIT de forma invasiva no está disponible, ¿ok? O cuando las anomalías de la coagulación, como una coagulopatía, aumento de los factores de la coagulación, contraindican el uso de la monitorización de la PIT. No solo eso, sino que también cuando la presión de perfusión cerebral cae debido a una PIC elevada o una presión arterial reducida, la velocidad del flujo diastólico cae más que la sistólica. Esto da como resultado un aumento del índice de pulsatilidad, ¿ok? Que debe ser menor de 1 a valores de 2 o 3. O sea, lo que estoy explicando es esto, miren. Aquí es cuando el índice de pulsatilidad está por debajo de 1, que se ve en vasoespasmo o estenosis. Y miren cómo va disminuyendo el flujo sanguíneo. Miren cómo va aumentando el índice de pulsatilidad cuando tenemos una hipertensión intracraniana aumentada, hasta que termina ya en un flujo reverberante, que es como llamamos este flujo que vemos en el Doppler transcranial una vez que lo hacemos en un paciente que pensamos que clínicamente tiene muerte cerebral. Luego tenemos la vaina del nervio óptico, ¿sí? La vaina del nervio óptico es un estudio de tamizaje, porque es un estudio muy fácil, de fácil acceso, muy fácil de aprender a hacer. De hecho, no tienes que ser neurocirujano para que hagas este estudio, la vaina del nervio óptico, aunque sí debe estar bien entrenado, no con una curva grande de aprendizaje, tiene una elevada sensibilidad, se puede hacer a la cabecera del paciente todos estos estudios tanto la pupilometría, Doppler transcranial, determinación de la vaina del nervio óptico por sonografía, se pueden hacer a la cabecera del paciente y lo mejor de todo es que no es invasiva, por lo tanto, con un sonógrafo que tenga un Doppler transcranial, que tenga el sistema Doppler y que pueda medir desde la tiroide hasta el nervio periférico, que es como mencionamos, el nervio óptico, tú puedes medir la presión intracraniana porque la principal recomendación que hicimos en consenso, que será publicado Dios mediante este año, es que para que te tengas datos fidedignos de cómo está la presión intracraniana en el paciente, necesitas al menos dos métodos no invasivos. Dos métodos no invasivos. O sea, que tú con sonógrafo puedes hacer un Doppler transcranial y una determinación de la vaina del nervio óptico por sonografía y ahí tienes y además de esto, tú puedes estar siempre haciéndolo en los pacientes. Los catéteres tienen la peculiaridad de que solamente tú los gastas en uno solo. Ah, Como vemos aquí, ok, la relación del Doppler transcranial con la relación de la vaina del nervio óptico. Y la fórmula para estimar la PIC, ¿de acuerdo? La vaina del nervio óptico es sencillamente un repliegue, un esbozo de la dura madre, que cuando hay hipertensión intracraniana, pues ella se dilata también, y entonces hacemos la medición así. Así que vemos, cuando insonamos el globo ocular, trazamos una línea que nos da 3 milímetros, una línea vertical y luego otra horizontal,
que ese es el diámetro de la vaina del nervio óptico. Esta línea se traza para evitar la parte intraorbitaria del nervio óptico, ¿de acuerdo? Aquí hay un pequeño videíto donde yo trato de explicar cómo se hace la vaina del nervio óptico. Saludos, mi nombre es Carlos Ese fue en mi estancia en Cali, allá en Colombia, mientras en mi rotación en el Felo. Especificidad y sensibilidad es un estudio que tiene una curva de aprendizaje muy baja, lo que lo hace el estudio ideal para que todo personal de salud aprenda a hacerlo, inclusive en la sala de emergencia. Como decía, es un estudio a través de sonografía, utilizamos un sonógrafo con un transductor tipo secuencial o vascular, es decir, que nos da una buena imagen, una buena calidad de imagen, pero tiene una poca profundidad. La prueba de tamizaje o screening, es decir, para poder valorar la presión intracraniana en un paciente con neurotrauma. ¿Okay? El estudio consiste en que colocamos con gel, colocamos el transductor encima del globo ocular y ahí vamos a ver la vaina del nervio óptico y el nervio óptico. Trazamos una línea horizontal obviando la porción intraglobular del nervio óptico, es decir, en la transición de la retina, ¿no? 3 milímetros, y luego trazamos una línea vertical que nos va a dar el diámetro de la vaina del nervio óptico. Un diámetro de la vaina del nervio óptico mayor de 5 milímetros, de 5.5. En nuestro consenso llegamos al acuerdo de realizar la recomendación de que una vaina del nervio óptico mayor de 6, repito, un diámetro de la vaina del nervio óptico mayor de 6 es indicativo de o nos orienta a favor de hipertensión intracraniana. ¿De acuerdo? Disculpe. Sí. Entonces, hay un protocolo también, un protocolo que se llama protocolo CLOSET para realizar la determinación de esta medida, que es el diámetro de la vaina del nervio óptico, y que toma en cuenta varias cosas, por ejemplo, el tiempo de duración, la claridad con que tú lo haces, la frecuencia del sonógrafo, el color del Doppler, etcétera, etcétera. Ya pasando a la pupilometría. La pupilometría yo no la conocía antes de hacer el fellow, ¿de acuerdo? Es un estudio, ¿de acuerdo? Que se hace con un pupilómetro digital. Es un estudio que básicamente mide la velocidad de contracción de la pupila y nos da un índice de contractibilidad pupilar, ¿sí? Y que se ha demostrado en diferentes estudios que ese índice de, 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 de contractibilidad pupilar está aumentado en pacientes con trauma cronocefálico y con aumento de la PIC, ¿ok? Entonces la pupila tiene un diámetro, aquí hay otro videito breve, no dura mucho, donde el doctor Rubiano, que fue mi profesor del fellow y amigo de muchos de ustedes, explica brevemente lo que es la pupilometría. Contamos con equipo de pupilometría digital, con el INFESCAR. Somos la primera institución en Latinoamérica que está probando estos equipos y realizando estos equipos para manejo de pacientes con trauma cronocefálico severo. El pupilómetro digital nos permite medir la velocidad de contracción de ambas pupilas. Al comparar estas velocidades, incluyendo la velocidad de dilatación, se obtiene una medición denominada el índice de reactividad pupilar. Este índice nos permite determinar si hay aumento de la presión adentro del cráneo en los pacientes con trauma de cráneo severo. El equipo INFRESCAN. En República Dominicana, nosotros, luego de que hicimos el fellow en el Hospital de Referencia Nacional de Trauma, que es el hospital donde yo me formé, un hospital que recibe pacientes
con neurotrauma de toda la región del país, somos un país de 11 y pico millones de habitantes, pues no se medía la presión intracraniana de forma no invasiva y introducimos a los residentes de emergenciología, a que aprendieran, obviamente lo de neurocirugía también, pero el interés nuestro era que los residentes de emergenciología aprendieran a realizar determinación de la vaina de nervio óptico y que se lo realizaran a los pacientes con, con trauma craneoencefálico moderado o severo, porque como verán más adelante, en nuestras recomendaciones del consenso para manejo del neurotrauma craneal con monitoría no invasiva de la PIC, recomendamos que no solamente para pacientes con trauma craneoencefálico severo, sino también a pacientes con trauma craneoencefálico moderado y que tengan, pues, por ejemplo, una tomografía con algún hallazgo que pueda evolucionar como un hematoma epidural, hay que medirle de forma no invasiva la PIC, aunque tenga un trauma craneoencefálico moderado. Y entonces por eso es que hicimos o estamos todavía en el proceso de institucionalizar en los hospitales públicos de nuestro país la determinación de la vaina de nervio óptico, porque es barato y es necesario que se haga. Estas son las recomendaciones que por asunto de tiempo no voy a entrar en más detalle, ¿sí? Pero son las recomendaciones que hemos diseñado y que yo he mencionado casi todas aquí eh, para el uso de la monitoría craneal no invasiva de la PIC. Como le dije, fueron 35 recomendaciones. El mensaje para llevar a casa es que hay pruebas claras disponibles sobre el hecho de que ninguna de las herramientas para determinar la presión intracraneal de forma no invasiva, en la actualidad no son lo suficientemente precisas como para sustituir las herramientas invasivas, especialmente cuando se considera la PIC como un número, cosa que nosotros, lo que nos dedicamos un poquito más a esto, no la consideramos únicamente como un número, porque ya ojalá tengamos la oportunidad de discutir un tema de hipertensión intracraniana y que podamos entender que la PIC no es solo un número. Tú puedes tener una PIC en 15 y tener una onda donde P2 esté por encima de P1 y eso tiene una relevancia importantísima. Obtener información coherente sobre el aumento de la PIC de al menos 2 métodos distintos, que trate de ser un médico que esté bien formado para realizar estos métodos y que sea de la mejor calidad de imagen posible. Por ejemplo, un Doppler que tenga buena calidad de imagen. La indicación tradicional para la monitorización de la PIC, como le dije, que era un paciente con Glasgow menor de 9 y con una tomografía que tenga algo positivo, no debe ser la única. Diferentes escenarios clínicos pueden beneficiarse de la monitoría, como ya le mencioné, el trauma craneoencefálico moderado o la presencia de lesiones extracraneales en un paciente con un trauma craneoencefálico grave y con una tomografía craneal negativa. Negativa me refiero a que tenga un Marshall 0, 1. ¿Sí? Y bueno, los grandes regalos de mi vida, mi esposa, mi hijo, el privilegio de aprender, de enseñar, de tener una familia, de tenerlo a todos ustedes, los colegas neuroquirúrgicos. Eso es todo. Y después de la conferencia magistral del doctor Arthur, ¿quieren hacerme alguna pregunta? Pues con gusto aquí estaremos para contestársela. Nós iremos para a segunda exposição do Dr. Arthur. No final faremos os debates. Pedimos da audiência que coloque questionamentos no chat para fazermos para os expositores ao final das conferências. Professor Maynard. Buenas noches. ¿Me escuta bien, Paiva? Sí, sí. Sí, tudo bem. Perfecto. Gostaria primeiro de me desculpar, porque eu teria que falar
em português, mas falarei bem lentamente para a gente poder passar um pouquinho da nossa experiência. Vocês conseguem enxergar o apontador do meu mouse? Sim. Perfeito, perfeito. Então, não tenho nenhum conflito de interesses para essa aula. A gente vai falar um pouquinho sobre o que ocorre, né? Quais seriam as alterações funcionais que ocorrem após a realização da cranioplastia. A gente sabe muito bem todo esse caminho, desde o hematoma subdural, a uma craniotomia descompressiva, até a realização da cranioplastia. Mas o que ocorre depois que um paciente fica sem a calota craniana, fica sem uma grande parte da calota craniana? O que ocorre com aquele cérebro que está abaixo da falha craniana? Então, a cirurgia de cranioplastia, ela é realmente só uma cirurgia do ponto de vista estética, ou ela tem uma importância do ponto de vista funcional, talvez uma importância do ponto de vista hemodinâmico para o paciente craniectomizado? A gente sabe que as craniectomias são realizadas há muito tempo. Esse é um trabalho muito bom, publicado pelo professor Raul Marino, que mostra a realização desses procedimentos. Existem relatos históricos muito antigos de craniectomias. Da mesma forma que as cranioplastias são realizadas há muito tempo, né, com diversos tipos de materiais: alumínio, ouro, prata, chumbo, tântalo e, mais recentemente, o polimetilmetacrilato, e as malhas de titânio também são muito usadas frequentemente. A gente tem, né, observado, né, nos últimos anos, um número crescente de craniectomias, mas as cranioplastias, elas conseguem alcançar essa demanda? A gente sabe que em países mais ricos, países mais desenvolvidos, essa espera para realizar a cranioplastia não é tão grande, mas essa realidade é um pouco diferente. No Brasil, em muitos serviços, existe uma demora, né, um atraso, um delay para você realizar a cranoplastia. E esses pacientes que aguardam para realizar a cranoplastia, eles podem sofrer diversos efeitos. O tecido cerebral subjacente, ele pode sofrer efeito da pressão atmosférica, o próprio peso do retalho craniano, ele pode comprimir o tecido cerebral e causar uma disfunção do tecido cerebral. A gente sabe que a própria pressão do líquor vai estar alterada, a gente pode ter uma tendência à hipotensão licórica, a pressão de perfusão cerebral pode estar diminuída nesses casos, e a complacência cerebral também pode ficar alterada. Além disso, a gente observou nas nossas pesquisas alterações da estrutura, né? São alterações anatômicas que a gente pode visualizar na tomografia e que eu vou mostrar mais adiante para vocês, como essa. A gente tem um paciente craniectomizado, em que a gente observa um represamento de líquor na superfície cortical, e que após a realização da cranioplastia existe uma tendência à melhora, uma melhor circulação licórica. Além disso, a gente pode ter desvio das estruturas da linha média, então isso é um fato bem interessante. A gente observa que realmente o parênquima cerebral ele está comprimido e que pode ter, em alguns casos, até desvio, que esse desvio pode melhorar depois que você faz a cranoplastia. Mas o quanto que isso é relevante para o paciente, o quanto que isso pode trazer de benefício para um paciente craniectomizado. Desde a década de 30, em 1939, esse foi um dos primeiros trabalhos a descrever a síndrome do trefinado. O que é a síndrome do trefinado? Um conjunto de sintomas relatados por pacientes que têm falhas cranianas: tontura, cefaleia, alterações do comportamento e do humor, crises convulsivas, fatigabilidade e intolerância ao movimento, né? Movimento brusco, movimento rápido, ele pode causar tontura no paciente com falha craniana. Mais adiante, em 77, foi descrito a síndrome do flap afundado. Aqueles pacientes que têm um flap bem afundado e que evoluíam progressivamente com alterações motoras e cognitivas relacionadas à falha craniana. Desde a década de 80, esse é um trabalho interessante do Lilliquist e do Foodstad, que mostram que os pacientes com falha craniana, eles têm uma tendência a fazer alterações da pressão licórica e da dinâmica licórica, tendendo principalmente a uma hipotensão no sistema licórico. Um pouco mais para frente, em 2000, esse outro autor, Winkler, ele mostra que os pacientes antes e após a cranoplastia, eles apresentam uma melhora do metabolismo, né? Eles avaliaram por tomografia PET-CT, né? PET-scan, e o Doppler transcraniano,
mostrando que tanto ipsilateral quanto contralateral, você tem um aumento, né, do metabolismo da glicose, um aumento da velocidade do fluxo sanguíneo cerebral pelo Doppler transcraniano após a cirurgia de cranioplastia. Mas ainda sem correlacionar isso com alterações neurológicas, né? Não existia essa correlação, esse acoplamento, né, entre as alterações hemodinâmicas e as alterações neurológicas que esse paciente pode ter. Em 2006, esse é um trabalho interessante, que é um trabalho publicado pelo Sakamoto, que foi o primeiro trabalho a mostrar o uso da tomografia perfusão, que é um exame mais acessível, mais fácil de fazer, do ponto de vista de custo, e que permite a gente avaliar 3 parâmetros, que é o fluxo sanguíneo cerebral, o volume sanguíneo cerebral e o tempo de trânsito médio, que é outro parâmetro relacionado à perfusão cerebral, que é bem interessante esse parâmetro. Então, em 2009, deixo o agradecimento ao professor Almir, que foi um dos idealizadores, provavelmente alguns dos senhores conheçam o professor Almir, foi um dos mentores desses trabalhos que a gente tem feito. Esse é um caso bem interessante, que foi um dos primeiros que a gente viu, uma paciente de 44 anos, fez uma craniotomia por um TCE com hematoma subdural. Algumas semanas depois, ela evoluiu com infecção da ferida cirúrgica, foi necessária a retirada da calota craniana, ela recebeu alta. Ficou em casa e progressivamente, ela falava normal, progressivamente o marido relatou que ela evoluiu com dificuldade para falar. Quando ela retornou para o hospital para fazer a cranioplastia, ela tinha uma afasia, ela tinha uma redução importante da fluência, ela tinha uma dificuldade muito importante de nomeação também. Nós fizemos uma CT perfusão, uma tomografia perfusão antes e após a cirurgia, fizemos avaliação neuropsicológica, esse é o trabalho que a gente publicou desse caso, foi um trabalho inicial, uma avaliação neuropsicológica antes e após a cranioplastia, mostrando que houve uma melhora funcional do ponto de vista cognitivo e houve um aumento do fluxo sanguíneo cerebral. Mas a grande pergunta que a gente ainda não tinha respondido é: o fluxo sanguíneo cerebral, ele se correlaciona com a melhora hemodinâmica? Ele é o melhor parâmetro para correlacionar com a melhora cognitiva dessa paciente? Existem outros parâmetros que a gente pode correlacionar com a melhora cognitiva da paciente? Então, a gente continuou pesquisando, a gente fez um trabalho inicialmente com 57 pacientes, em que a gente avaliou antes e após a cranioplastia, avaliando diversos parâmetros: CT, tomografia perfusão, a CT perfusion, o Doppler transcraniano, e avaliamos também o quadro neurológico, a parte neuropsicológica em alguns pacientes. Aqui são as avaliações que a gente fez, avaliação da CT perfusão, né, os valores absolutos. Calculamos não só os valores absolutos, né, os valores antes e após a cranioplastia, como calculamos também a diferença entre os hemisférios, né? Que a gente observou que o fluxo sanguíneo e os outros valores que a gente mediu na CT perfusão, a diferença entre os hemisférios, ela mudava após a cranioplastia. O que a gente conseguiu, além disso, avaliar? A gente avaliou justamente o que eu falei no começo da aula, as alterações anatômicas da superfície. A gente desenvolveu medidas, essas medidas elas não existiam previamente, nós que desenvolvemos essas medidas para avaliar essas alterações, né? O cérebro ele estava comprimido e ele deixava de ser comprimido. Então a gente avaliou essas distâncias que foram desenvolvidas também por nós e avaliamos o desvio da linha média antes e após a cirurgia. E além disso, a gente incluiu uma avaliação da radiodensidade, porque a gente sabia que existiam alterações, talvez, com extravasamento, com edema, e que isso poderia alterar a radiodensidade do tecido cerebral na tomografia. A gente quis avaliar esse dado também. Esse é o trabalho que a gente publicou, acredito tem 2 anos, né? Tem 2 ou 3 anos que a gente publicou esse trabalho, mostrando os nossos casos. E se vocês notarem aqui embaixo, um dado muito importante, que eu acho que é algo que é muito relevante, o tempo médio para esses pacientes que eles esperaram para fazer a cranioplastia foi 16 meses. Então, a gente pôde muito bem excluir uma melhora espontânea que poderia ocorrer com a fisioterapia, com reabilitação após um trauma de crânio.
E, na verdade, nós ficamos com melhora que poderia ocorrer basicamente por causa da intervenção cranioplastia. Esse foi um dado interessante. A gente observou melhora da dor de cabeça nesses pacientes de forma significativa, observou melhora da intolerância ao movimento de forma significativa também, e, para nossa surpresa, muitos pacientes acabaram tendo algum tipo de melhora do ponto de vista de força muscular contralateral, além de melhora do ranking, do Mini-Mental e da escala do índice de Bartel. Então, a gente avaliou essas 3 medidas também de forma significativa no pós-operatório desses doentes. Mas quando a gente foi avaliar a CT perfusão, para avaliar o fluxo sanguíneo cerebral, a gente se deparou com um resultado bem interessante. Nós não observamos um aumento do fluxo sanguíneo cerebral. Pelo contrário, a gente observou uma redução, por exemplo, de 24, na verdade, um aumento discreto, de 24 para 27 e de 22 para 26. Mas esse aumento que teve no fluxo sanguíneo cerebral, ele não foi significativo, ele não mostrou significância. Teve uma variação, uma tendência a um discreto aumento, mas de forma não significativa. Quando a gente vê o tempo de trânsito médio e a gente avaliou as diferenças entre os hemisférios, aí sim a gente encontrou que a diferença entre o tempo de trânsito médio, o MTT, antes da cirurgia e após a cirurgia, ele apresentou uma variação importante. Então a gente começou a pensar, será que o fluxo sanguíneo cerebral, ele na verdade não é uma medida tão boa para a gente avaliar a hemodinâmica logo após a cirurgia de cranioplastia? Esses são alguns trabalhos que tem na literatura, alguns trabalhos que mostram aumento do fluxo, outros trabalhos que mostram redução do fluxo sanguíneo cerebral depois da cirurgia. E aí a gente fica um pouco confuso, né? O fluxo sanguíneo cerebral ele vai aumentar ou diminuir? Ou será que o tempo para realizar a CT perfusão influencia? Porque a gente sabe que esses pacientes craniectomizados, aquele tecido cerebral, existe uma probabilidade muito alta dele ter um comprometimento da reatividade cerebrovascular. E aí, quando você faz a cranioplastia, você pode ver um aumento do fluxo sanguíneo cerebral, mas relacionado à hiperemia reativa, relacionada à perda da autorregulação. Então, a gente começou a pensar qual o comportamento esperado que a gente vai ter para essas cranioplastias. E o que a gente viu é que, na verdade, após a cranioplastia, existe uma tendência às diferenças que existem entre os hemisférios se equalizarem, ficarem mais próximas. E o tempo de trânsito médio foi o melhor parâmetro para avaliar a hemodinâmica cerebral. Aqui são alguns trabalhos que mostram que, tanto em AVC isquêmico, esse é um trabalho do nosso grupo também, avaliando pacientes craniectomizados, que o tempo de trânsito médio é o melhor parâmetro para avaliar a hemodinâmica cerebral, porque o fluxo e o volume sanguíneo cerebral, que são outras medidas que a gente obtém na CT perfusão, são muito dependentes de autorregulação. Então, um tecido cerebral que tem perda da autorregulação, ele não vai ter uma variação de fluxo que seja condizente com a realidade. A gente observou também melhora no Doppler transcraniano, isso foi bem interessante, essas alterações no Doppler transcraniano, que mostram mais a parte macrovascular, elas tiveram correlação com o ranking com o Mini-Mental, ou seja, conseguiu mostrar isso, a gente tem nesse trabalho esse acoplamento entre as alterações da velocidade de fluxo do Doppler transcraniano e o Mini-Mental e o ranking, mostrando que talvez a melhor hemodinâmica possa estar, claro, é uma correlação fraca, um índice de 0,55, 0,48, é fraco, mas que talvez com a casuística maior a gente possa mostrar um poder maior. Quando a gente falou um pouquinho da perfusão, quando a gente vem para as alterações morfométricas da radiodensidade, a gente publicou esse outro trabalho com essa casuística, mostrando justamente essa questão, que o cérebro, depois que você faz a cranoplastia, a anatomia da superfície cortical tem uma tendência a se reestruturar na maioria dos pacientes. Você tem uma tendência a melhorar o apagamento de sulcos na convexidade, você tem uma tendência a melhorar o desvio da linha média, e que esses parâmetros, de forma bem interessante, eles se correlacionaram, né? Como vocês podem ver, você tem apagamento de sulcos na convexidade,
né? Aqui normal e aqui no lado cranioectomizados. Esse apagamento de sulcos, ele pode sinalizar para a gente que tem, sim, uma alteração anatômica, né, na superfície, e essa alteração, como eu vou falar um pouquinho mais para frente, ela pode ter uma explicação do ponto de vista de fisiopatologia para justificar uma disfunção do córtex cerebral. Então, a gente mostrou essas variações da anatomia do manto cortical e a gente conseguiu correlacionar, né, com Rankin o apagamento de sulcos, o Mini-Menton com as alterações da radiodensidade e tanto o Mini-Menton quanto o índice de Bartel tiveram correlação com a distância posterior, ou seja, a melhora daquelas alterações da distância posterior. Então, a gente mostrou que as alterações anatômicas, basicamente vistas numa tomografia simples, podem, sim, mostrar que aquele paciente tem um potencial de melhorar após a realização de acromioplastia. Mas qual seria, então, a explicação fisiopatológica? Por que isso acontece? Aí no artigo a gente cita essa questão e traz para vocês algumas possibilidades. Existem duas teorias relacionadas à transmissão dos neurônios que existe um tipo de transmissão neuronal que ela ocorre não por contato. Existe uma transmissão neuronal que ocorre à distância, por distância, chama wire transmission. Então, essa wire transmission seria uma transmissão. O funcionamento neuronal, ele funciona tanto do ponto de vista de contato direto, mas a função de um neurônio em um local pode influenciar o de outro local, mesmo sem um contato direto. E esse funcionamento normal da wire transmission, da volume transmission, são dois tipos de transmissão, volume transmission é sem contato e o wire transmission com contato neuronal. Isso são dois artigos interessantes, se alguém tiver interesse de ler depois um pouquinho mais sobre isso, elas poderiam explicar por quê. O tecido cerebral que está sobre a falha craniana, ele fica exposto a alterações físicas. E essas alterações físicas, elas podem causar disfunção neuronal, explicando, sim, por que esses pacientes podem ter disfunção, ou seja, alteração da sua função neuronal, e que essa função poderia melhorar após a cranioplastia. Uma outra teoria, claro, eu estou falando de teorias, uma outra teoria importante para a gente citar seria relacionada o sistema linfático, the glymphatic system. O sistema linfático, ele para funcionar, né, o sistema que tira líquido do tecido cerebral e que passa esse líquido para o vaso, né, um sistema um pouco mais complexo que está sendo cada vez mais comentado. Para que esse sistema linfático funcione, ele precisa da calota craniana. Eu preciso ter uma pulsatilidade. E essa pulsatilidade, ela não fica boa, ela não funciona, essa pulsatilidade cerebral, ela não ocorre no paciente cranectomizado. Então, essas seriam duas teorias para explicar por que talvez as alterações anatômicas possam comprometer o funcionamento do córtex cerebral. Para finalizar, falando um pouquinho de outro trabalho do nosso grupo, né, mostrando que, além dessas alterações hemodinâmicas e alterações anatômicas, esses pacientes, aí já é um trabalho com avaliação neuropsicológica, 1 e 6 meses após a cranioplastia, mostrando que os pacientes que são submetidos à cranioplastia, eles podem sim ter um aumento, uma melhora da parte cognitiva, uma melhora da parte neuropsicológica, esse trabalho mostrou melhora tanto no DIGIT-SPAN, melhora da atenção, memória da work memory, fluência verbal. Então, todos esses parâmetros podem estar melhores após a realização da cranioplastia. Né? Eu agradeço mais uma vez, né, o convite, né, para falar um pouco sobre a nossa experiência sobre avaliação funcional, né, e o que ocorre nesses pacientes. É um tema muito interessante e fico à disposição para responder perguntas e deixo também fotos aqui da nossa cidade e convidar para quem quiser conhecer o estado de Sergipe, no Brasil. Obrigado.
Oh, Wellington, está desligado su micrófono. Assim. Muchas gracias. Entonces, congratulaciones para o professor Maynard por seus trabalhos e por sua experiência, que é importante ter lá na América, na Latinoamérica, a produção de conhecimento sobre o tema de neurotrauma, porque vivemos, como o presidente Centeno ressaltou, vivemos uma epidemia, então temos que produzir conhecimento para que outras partes do mundo e outros serviços possam ter como base. Alguns, abrindo pelas questões, invitando a toda a audiência para colocar a questão em chat ou também para os outros moderadores para fazer as questões. Para Dr. Franley, Dr. Vasquez, a pergunta sobre los métodos no invasivos, quanto à combinação de los métodos, com 3 métodos, se em sua classe você falou sobre a indicação de usar 2 métodos combinados. Como funcionaria para esta combinação, se 3 métodos ou se qualquer um dos métodos poderia ser combinado? Qual seria a indicação adequada de uso de monitoreio não invasivo, a combinação de métodos de monitoreio não invasivo? No entendí del todo, Paiva, la pregunta. ¿Cuáles serían la indicación para monitorizar a un paciente con... Não, quanto à combinação de métodos. Ok, Em sua classe, você colocou que se pode usar 2 métodos para o monitoreio. E uma questão de Dr. Roy Fernandes é sobre a combinação desses métodos, os 3 métodos, por exemplo, PIC, para monitoração da PIC não invasiva, pupilometria mais Doppler, pupilometria mais vaina de nervo óptico, qual a melhor combinação? Se tem alguma indicação específica para lo ideal sería tenerlas todas. Eso se llama neuromonitoría multimodal no invasiva, cuando tú dispones de todos los equipos de pupilometría, Doppler transcranial, determinación de la vaina de nervio óptico, y tú puedes tener una mejor apreciación. Mientras más recursos tú tengas, pues más tú puedes individualizar la terapia, el algoritmo de terapia de la hipertensión intracraniana en pacientes con trauma. Sin embargo, la recomendación quedó en que 2 de estos 3 elementos, cualquier fuera, utilizado para corroborar que tenga la presión intracraniana. Hay que hacer la salvedad que si tú dispones de un catéter invasivo para medir PIC, ya sea intraventricular o intraparenquimatoso, este es el gold estándar. Se han hecho estudios que correlacionan la monitoría no invasiva de forma invasiva y los resultados son que no hubo mucha diferencia en cuanto se midieron. No salir el trabajo un segundo, gordita. Y este estrés nos afecta a nuestra vida, todo. ¿Perdón? Un segundito. Acredito que ela há microfone aberto indevidamente. Sí. Puedes continuar. Entonces, nada, que no hubo mucha diferencia. Sin embargo, sigue siendo el gol estándar la monitoría invasiva. Pero contestando la pregunta finalmente, cuando tenemos 2 métodos, o sea, la pupilometría con la determinación de la vaina de nervio óptico o la pupilometría con el Doppler, o las 2 que se hacen por sonografías, cualquier fueran, pueden funcionar. Paiva, tienes el micrófono silenciado. Uma outra questão é sobre o tempo, no caso de monitoração invasiva, o tempo para manter o captor de pique intraparenquimatoso. Qual a sua ideia sobre esse tema? El tiempo que debes tener el PIC. Sim. El PIC intraparenquimatoso. Sim. Mientras dure la terapia, mientras tú estés escalonando o desescalonando la terapia,
para el tratamiento de la presión intracraniana en trauma craneoencefálico severo, tú debes de tenerlo monitorizado con la PIC. Eso dice el protocolo de CIVIC. El protocolo de CIVIC tiene varios pasos o varias etapas, son llamados tiers, que va desde el 0 hasta el 4, ¿no? Y que esas recomendaciones van diseñadas en base a cómo está la PIC. Y evidentemente, mientras tú tengas un paciente con un trauma craneoencefálico severo, que esté intubado, que tú no tengas cómo evidenciar que hay neurodeterioro, ¿sí? Tú debes tenerlo monitorizado. También las normas para identificar el neurodeterioro están estandarizadas. No basta con decir 1 o 2 puntos de disminución del Glasgow, como teníamos entendido antes, sino que hay pues criterios mayores y menores para el neurodeterioro. E uma questão agora, um questionamento, meu questionamento. Como conduzir as lesões de fossa posterior traumática? É possível utilizar algum método de monitoreio não invasivo nesses casos, de pacientes com lesões de fossa posterior? Sí, si es en la base del cráneo, no se debe utilizar sonografía de determinación de la vaina del nervio óptico, ¿de acuerdo? Por riesgo de lesión, de que tenga afectación de la órbita. Pero en pacientes con lesiones de la fosa craneal posterior, por ejemplo, un hematoma intraparenquimatoso, en cerebelo, traumático, se pueden utilizar los diferentes métodos no invasivos, claro que sí. El Doppler transcranial te permite con una ventana occipital, medir las arterias del circuito posterior, que estarían más orientadas a cómo sería cómo estaría la PIT con relación a dónde está el hematoma, y ya los demás métodos son perfectamente bien utilizados en lesiones traumáticas. Temos uma questão, uma pergunta do Dr. Zapata. Dr. Zapata. Hola, buenas noches a todos. Adrián Zapata desde Medellín, Colombia, ¿cómo están? Con base en la pregunta que hacía el doctor Paiva, yo creo que las lesiones de fosa posterior son muy traicioneras. Perfectamente, usted puede ponerle un monitor intraparenquimatoso al paciente con una lesión en fosa posterior y el monitor nos va a señalar una PIC baja con un paciente que se está herniando. Y aquí viene un concepto que se ha venido trabajando mucho desde el grupo del doctor Rubiano, y es el síndrome de compartimentalización intracraneal. Hay que recordar que la fosa posterior, en casos de edema cerebral postrauma, se comportan como un compartimiento completamente independiente. En esta orden de ideas, yo le veo un gran potencial al monitoreo no invasivo. Si nosotros le vamos a poner un catéter intraparenquimatoso, debería ser precisamente en fosa posterior, con todas las dificultades técnicas que eso podría ofrecer. Si nosotros hacemos un monitoreo no invasivo de este paciente, haciendo una monitoría global de ese encéfalo, siguiendo el Doppler transcranial, cómo están las velocidades de perfusión, cómo está la velocidad diastólica y cómo está el índice de pulsatilidad, inclusive con un concepto nuevo que se está trabajando mucho desde los grupos de Brasil, que es el de calcular el RAP o el índice aparente de pulsatilidad, que es un parámetro nuevo, pero que es muy prometedor. Podríamos detectar inclusive aumentos de la PIC, lesiones de fosa posterior, que con un catéter intraparenquimatoso como tal podría darnos un dato engañoso. Ese síndrome de compartimentalización intracraneal lo debemos tener muy en cuenta en todas aquellas lesiones de fosa posterior y en lesiones de fosa temporal, unas fosas muy pequeñas, con muy poquita compliance, y que nosotros podemos tener unas PIC con valores normales y un paciente herniándosenos en la cara. Gracias, Adrián. Con relación a eso que tú dijiste, muy interesante, muy importante, agradezco tu intervención. Lo de síndrome compartimental, que es otro tema que yo le invito a Paiva, al doctor Paiva, que quede ahí en stand-by para futuras reuniones de
de la Universidad Flan, porque es la monitoría craneal no invasiva donde ha mostrado tener más sensibilidad es justamente en este síndrome. Es decir, si nosotros medimos la presión intracraneal de forma invasiva en el hemisferio derecho y nos dice que la curva está bien y nos dice que el valor numérico de la PIC está bien, pero del lado contralateral vemos que hay un aumento de la vaina del nervio óptico, que hay un aumento de la pulsatilidad en el Doppler transcranial, que hay un aumento del índice de reactividad pupilar. Debemos de considerar que posiblemente el paciente esté teniendo un síndrome compartimental, es decir, que todo el lado contralateral está con presión intracraniana, porque recuerden bien que la falsa cerebri y la tienda del cerebelo van a funcionar como tabiques y van a formar diferentes compartimentos en el cerebro, y eso es lo más interesante de la monitoría craneal no invasiva. Hay un artículo bien interesante que hicieron el doctor Godoy y el doctor Andrés Rubiano, que habla de síndrome compartimental. Lo invito a que lo lean, y donde van a entender un poquito más ampliamente estos conceptos. Sí, Welly, tal vez então, Welly, una pregunta rápida. Yo vi que cuando estabas haciendo la vaina del nervio óptico estaban con unos traductores muy grandes. Tal vez tú has encontrado alguna diferencia en usar tal vez un traductor más pequeño, tal vez para dar un poco más de fiabilidad o resultados diferentes. ¿O te parece que en esos casos, por ejemplo, no interesa mucho, no importa mucho el tamaño? Y No muchas importa veces el tamaño. tal vez otra Perdón. pregunta que tal vez mucha gente hace es cuando tienes ese gran edema de papila. ¿Qué tanto puede ese edema de fractura de base de cráneo, ese edema orbitario muy grande, ¿no? Que muchas veces el ojo ni se puede cerrar? En esas condiciones, ¿puedes hacer la vaina del nervio óptico? ¿Es confiable o tienes algún dato que más o menos nos daría a pensar que más bien deberíamos buscar otro tipo de monitorización no invasivo? Negativo, no está indicada la determinación de la vaina del nervio óptico cuando hay lesiones de la órbita, lesión de la base de cráneo, el edema que produce, ¿no? Y eso te dan datos poco fidelignos de la presión intracraniana por el edema. La otra pregunta con relación al transductor, debe ser de 2 a 5 MHz la frecuencia, y debe ser un transductor vascular. No importa la marca, no importa pues la configuración estética, ¿no? del transductor, sino que tenga esas características de los megahertz, de la frecuencia del transductor, y que sea un transductor vascular. Gracias. Ronnie, si no es mucha molestia, ¿podrías mostrar nuevamente cómo se mide la vaina del nervio óptico? Porque sé que si es por arriba de 6 hay hipertensión, pero no vi claro exactamente cuando pones el ultrasonido y mides de este punto a este punto, así se mide el 6. Pasa que yo bajé a la emergencia, veo un paciente. Si me dan unos minutos, yo subo otra vez al consultorio y tengo la computadora y abro la diapositiva otra vez. Bueno, te damos chance. Deme chance a lo que yo subo. Ok, gracias. e tem outro questionamento, Frelimo, sobre como encontrar esse número 6 milímetros. No caso desse serviço, se faz uma vez, 3 vezes, uma órbita, 2 órbitas, como se faz para chegar ao número de média para se estabelecer se tem esta dimensão? Creo que se fue al consultorio. Sim, então. Então, aproveitando então esse time, uma questão para o professor Maynard. Há uma dúvida muito marcante para todos nós, é qual é o melhor momento, melhor time para fazer a cranioplastia? Temprana ou tardia? Esa es una pregunta muy buena. Temprana es siempre la mejor, Paiva. Quanto mais precoce, melhor o resultado. A gente lida com
pacientes que às vezes precisam ficar internados várias semanas. Isso aumenta um pouco o risco de infecção pós-operatória, pós-cranioplástia. Mas sempre quanto mais precoce, melhor. Quanto mais precoce, melhor. Que a gente sabe justamente que o tecido cerebral ele vai sofrer. Então, precoce sempre, 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 sempre. Essa seria a melhor opção. E uma outra questão, se acredita que mesmo pacientes, por exemplo, no paciente que está em estado vegetativo persistente, está totalmente limitado, e é uma dúvida frequente, porque muitas vezes não conseguimos fazer a cranioplastia precoce e a família não tem mais o interesse, o paciente está no estado vegetativo. Acredita que para estes pacientes também tenderia a ter algum benefício além da proteção e da estética, naturalmente, mas algum benefício funcional para pacientes em estado muito malo de estados neurológicos? Eu acredito que sim, porque você não tem como prever o que vai acontecer. Então, acredito que seja melhor tentar fazer a cranioplastia, né? Porque você vai trazer algum benefício, provavelmente, para o paciente, do que não fazer unicamente porque ele está em estado vegetativo. Então, na minha opinião, para esses pacientes, deveria tentar, mas não tem previsibilidade de melhora, se ele vai melhorar ou não vai melhorar, entendeu? Talvez se ele tem um tecido cerebral mais viável, né? Se ele tem uma atrofia muito já do tecido cerebral, se já tem muita atrofia cerebral, talvez seja um paciente que acabe não melhorando. Mas se ele ainda tem um tecido cerebral viável, só está comprimido, se ele tem, por exemplo, um Sick Skin Flap Syndrome, esse paciente ele tem uma possibilidade maior de ter uma melhora. Então, na minha opinião, primeira pergunta, sempre precoce, e para pacientes em qualquer estado, a gente tem que tentar, sim, fazer a cranioplástia para tentar trazer algum tipo de benefício. Doutor Franlin? Sí, mira, es un estudio bastante sencillo. Cuando tú lo insonas, el nervio óptico, tú vas a tener una visión más o menos similar a esta. El protocolo Close establece que tú no debes durar más de 1 minuto insonando un globo ocular, y no debe ser, para que sea más fidelino, tener la medición de los dos nervios ópticos, de las dos vainas del nervio óptico. Entonces, una vez tú estás insonando, le das, depende de qué programa tenga el sonógrafo, te permite hacer mediciones. Entonces, tú vas a tomar una medición, le vas a dar una pausa y vas a tomar una medición. Una pausa cuando se vea la vaina de nervio óptico. La vaina de nervio óptico es esta, miren, esa que está aquí. Ellos me permiten, déjame ver, sí, puntero láser, así. Esta que está aquí es la vaina, y esta que está aquí es la vaina. Se ve con un poquito una línea negruzca. No es ese es el nervio, ¿de acuerdo? Ese es el nervio óptico. Entonces, cuando tú identificas eso, tú pausas el sonógrafo, tomas 3 milímetros para evitar la papila óptica, la porción intraorbitaria o intra del globo ocular del nervio óptico, y desde aquí, desde la transición retiniana hasta justamente en el centro, mides 3 milímetros, justo lo que presgo aquí. Y luego, entonces, vas a medir el diámetro de la vaina del nervio óptico, justamente donde terminaste de medir los 3 milímetros. Es decir, justo donde terminaste, te vas de ancho a ancho, es decir, de látero a lateral. Si vas a medir todo el diámetro, y ese valor que te da se expresa en centímetros o en milímetros, dependiendo del sonógrafo. Entonces, cuando ya tú tienes más de 6, es que se traduce hipertensión intracraniana. Gracias. Siempre, doctor. Um outro questionamento, Franlin. Se no seu serviço se usa apenas uma medida ou uma média de mais de uma medida para definir Claro. o
Por ejemplo, en Cali, nosotros tomábamos mediciones de la vaina de nervio óptico a pacientes con trauma craneoencefálico severo cada 4 horas, ¿sí? Es decir, tú debes de tratar de tener más de una medición, de acuerdo, por lo menos 2 o 3 mediciones para tú eh, in- deducir que tiene hipertensión intracraniana el paciente. Entonces, Yo, en el caso de fosa posterior, las dos pupilas tendrían un aumento del diámetro. perdón, Las dos vainas tendrían aumento del diámetro en el caso de un edema de fosa posterior. las dos pupilas estarían... O sea, las dos vainas. O sea, tú mencionaste que cuando hay edema de fosa posterior, también puedes usar las vainas para medir si hay un aumento de la presión intracraneal. Cuando hay, específicamente mencionaba el caso de un hematoma, por ejemplo. Correcto, Que un es muy raro. infarto. Un infarto O un cerebral. infarto, sí, claro. Lo que pasa es que lo que decía Adrián es interesante porque para que un edema, o es decir, un infarto, una isquemia de fosa posterior te repercuta a nivel del nervio óptico, debería pasar bastante tiempo, ¿no? Para tener una hipertensión intracraniana ya generalizada. Es decir, que en agudo es muy difícil que te dé un dato fideligno, ¿no? Para eso ya deberíamos utilizar otra medida, como por ejemplo el Doppler transcranial y tratar de insonar arterias del circuito posterior, Ok, gracias. siempre. Tenemos uma questão no chat sobre o uso de monitoreio invasivo e a perda de acurácia, né, de drift de zero após muitos dias de uso. Este é um tema muito debatido em neurotrauma, porque realmente a acurácia plena é de apenas 3 dias. Entretanto, a perda de acurácia não tem frequentemente uma importância clínica. Então, na maioria dos catéteres parenquimatosos, após uma semana ou mais, se tem uma perda de acurácia de 1,6 a 1,9 milímetros, então termina não sendo um valor que faça tanta diferença em termos de prática clínica. Então, o paciente que está 16 ou está 17,9, não há muita diferença de prática clínica. Então, é possível se manter o monitoreio por mais dias com uma certa relevância, com certa consideração das informações da maioria dos catéteres. Uhum. A experiência sobre cranioplastia, a experiência em nosso serviço também é de uso de tentar a cranioplastia mais temprana, que temos problema, ou fazemos a cranioplastia temprana, ou temos uma dificuldade muito grande de fazer a cranioplastia depois que o paciente tem discharge do hospital, depois o paciente sai do hospital. Temos hoje em nosso serviço mais de 200 pacientes aguardando a cranioplastia, mesmo fazendo uma preferência de cranioplastia temprana. Mas temos um risco de infecção com cranioplastia temprana, quando comparada com a condição, porque em nosso serviço fazemos isto na mesma sala de pronto-socorro de emergência, que se faz as cirurgias de hematoma. As condições de colonização do paciente que está muitos dias no hospital é um problema, mas a nossa preferência também é em realizar cranioplastia temprana, quando possível, e deixamos a cranioplastia tardia, somente naqueles casos que não conseguimos por questões outras a realização. Não sei, ouvir a experiência de outros colegas também com essa questão da cranioplastia. Tal vez, Wilson, una parte técnica, tal vez la pregunta para ti, para tú. Por ejemplo, ¿han encontrado mayor dificultad para separar el tejido cuando, por ejemplo, se ha hecho o no se ha hecho duroplastía versus cuando se hace? Tal vez menos lesión del parénquima cerebral, tal vez algún más sangrado, más riesgo de infección. Y la otra pregunta técnica en relación al músculo temporal. ¿Ustedes ponen la cranioplastía sobre el músculo temporal o lo disecan, lo
afastan y obviamente hacemos la cranioplastía y vuelve arriba. Este é um problema em relação à dissecção de músculo. Temos a preferência, porque fizemos um estudo, estamos ainda fazendo um estudo sobre cefaleia, né, sobre migrânia, la pós-descompressiva e pós-cranioplastia. E a incidência é muito grande e há uma impressão de que é muito pior nos pacientes que não foi dessecado o músculo, que mesmo com a atrofia de músculo, a tração de dura mater no espaço abaixo da cranioplastia provoca uma cefaleia, uma migrânia, e muitas vezes essa dor se torna incapacitante para os pacientes e frequentemente consideramos que é subestimada, porque temos foco num paciente com condições muito graves, seja por isquemia ou por trauma, com sequelas muito graves, e temos a tendência, nestes casos, de valorizar menos as complicações menores, como migrânia, como outros sintomas como este, que parecem menores num cenário de sequelas neurológicas mais graves. Então, a ideia, a recomendação seria de tentar, de dissecar. Nem sempre é possível, principalmente nas cranioplastias tardias, onde existe lá uma atrofia muito importante de músculo temporal, mas é importante realmente se tentar dissecar para colocar o músculo fora de cranioplastia. Esta é uma opção. Quanto à duroplastia, no nosso serviço, a opção é sempre tentar fechar hermeticamente a dura mater. Um serviço que Byron conhece bem, que é um grande serviço muito importante de neurocirurgia no Brasil, que é o serviço do Hospital de Restauração. Foi feito um estudo publicado em Journal of Neurosurgery há alguns anos, que se mostrou que não houve diferença entre a duroplastia com dura mater cerrada e com a dura mater aberta. Temos enquanto hacemos a cranioplastia, muitas vezes imaginamos que seria talvez uma dificuldade de dissecação de flap para exposição com a dura mater aberta. Então, a preferência em nosso serviço é fazer com após a descompressiva, se encerra a dura mater hermética para facilitar a realização de cranioplastia. Dr. Arthur. Un comentario, a ver, para ver qué me recomiendan los expertos. En mi país, en nuestro contexto, es muy difícil hacer cranioplastías tempranas o ultra tempranas por varias razones. La primera es que aquí no hay bancos de huesos, o sea, no hay un hospital que tenga el equipo donde podamos refrigerar y tener el hueso viable. Yo creo que lo mismo pasa en la mayoría de sus países. Entonces, nosotros tenemos que marsupializar el hueso, guardarlo en el abdomen, ¿no? En el tejido celular subcutáneo. Y pues hemos tenido varias infecciones y ya saben, ¿no? Que da varios problemas, ¿no? Hematomas posteriormente al flap. Y si lo dejamos sin el hueso, entonces es un problema después para hacer la plastilla, porque pacientes de escasos recursos que no tienen aseguradora de riesgo de salud, y las aseguradoras de riesgo de salud duran hasta 5, 6, 7 días en autorizarnos el implante, pero entonces el implante hay que mandarlo a hacer para hacerlo una prótesis en 3D, entonces ya la cranioplastía temprana se pierde, ¿no? Entonces es muy difícil en nuestro medio llevarnos de las recomendaciones que dice la ciencia, ¿no? De hacer cranioplastía temprana para evitarnos una serie de problemas neurocognitivos, sobre todo en estos pacientes. No sé qué quisieran decir al respecto ustedes. Esse é um problema, um problema global, principalmente dos países como o nosso também, que a gente tem dificuldades, infelizmente, de certa forma financeiras, de você conseguir fazer uma cranioplastía temprana. Mas acho que é importante o que o professor Paiva
falou, a gente sempre fecha, faz a duroplastia, sempre, e sempre tenta dissecar o músculo para fixar ele superficialmente em relação à cranioplastia. E em relação ao que a gente às vezes observa, talvez das infecções, e aí das infecções quando você guarda o osso no subcutâneo, quando você marsupializa e guarda o osso no subcutâneo, muitas vezes é porque a gente tem que ter uma preocupação muito grande com a preparação do abdômen, e já é a segunda parte da cirurgia. E às vezes essa preocupação não é tão grande. Então, às vezes as taxas de infecção, além de ser um paciente crítico, são relacionadas talvez a um cuidado melhor que a gente tem mesmo. A gente acaba tendo um pouco menos de cuidado na hora de guardar o osso, né? No abdômen. Isso é importante porque o osso, ele é o melhor material. Perguntaram aqui no chat qual o melhor material para cranioplastia. O melhor material é o osso do paciente. É o melhor material, né? Mas a gente nem sempre consegue preservar ele, mas é ainda o melhor material. Tal vez a nosotros lo que nos ha ayudado justamente para cuando guardan el hueso en el abdomen es, como tú dices, Arturo, realmente sacarse los guantes, hacer una nueva asepsia. Realmente nosotros hemos puesto drenaje, hemos comenzado a dejar un drenaje, un Jackson Pratt bien en la cavidad y poner vancomicina. Realmente lavamos con suero, con gentamicina y ponemos el polvo de vancomicina al final. Nos ha ido bien, ha reducido muchísimo el índice de infecciones. Por supuesto, necesitaremos una gran cantidad de pacientes realmente, ¿no? Para ver si estadísticamente es algo que puede cambiar un poco las incidencias de infecciones, pero al menos en nuestro servicio ha funcionado muy bien y en este mes hemos puesto 2 o 3 huesos y realmente hasta ahorita ni uno se ha infectado. Entonces, podría ser una práctica que podría ser útil y obviamente, como tú dices, aprovechar el huesito, que siempre va a ser lo mejor. Nosotros hicimos un estudio prospectivo de, creo que aproximadamente 50 pacientes, valorando el índice de infección, y lo que vimos es que si haces la cranioplastia en cráneos que pones en el abdomen antes del mes, el riesgo de infección es mucho menor. Después del mes, los riesgos de infección se incrementan. Generalmente porque se produce como una necrosis putrefacta alrededor del área donde pones el hueso, y por más que lo limpies, le pongas isodina y todo lo que tú quieres, existe un alto riesgo de contaminación. Entonces, generalmente, si te pensamos que vamos a poner el hueso de regreso antes del mes, lo dejamos en el abdomen, y si no, prácticamente le hacemos una cranioplastia con metimetraquilato, mandamos a hacer el hueso, le ponemos una placa de metal, pero no le ponemos hueso después del mes. El mes es la clave. Muchas veces también se consume el hueso. Correcto, se consume, empieza a hacer, lo sacas y ves que hay áreas como fuera pus y es necrosis, y después es un riesgo, tú mismo te das cuenta que es un riesgo. Claro. Entonces, 30 días máximo. Si es después de 30 días, el riesgo de incidencia de infección, por lo menos en ese estudio prospectivo, fue extremadamente alto. Te estoy hablando de más del 50%. E tem duas questões, né? Na colocação no abdômen, lá existe um problema, a equipe está mais cansada, nova cirurgia, e também se tem o cuidado com a incisão é diferente. A incisão craniana, o cuidado que a enfermaria, o cuidado que a equipe de enfermaria, o cuidado que o cirurgião, que em la UCI, que o intensivista, que o médico de UCI tem, é diferente da incisão abdominal. A incisão abdominal fica lá numa região menos cuidada, menos vista, então mais colonizada de bactérias, então tem um problema realmente para a utilização. Temos esta preferência porque não temos banco de ossos suficientes, temos um banco de ossos grande na nossa instituição, mas não suficiente para se utilizar em todos os pacientes, então preferencialmente colocamos no abdômen. Métodos como esse que Byron colocou é muito interessante, ou a utilização, a tentativa de cirurgia mais precoce nesse caso, para evitar a absorção. E esta questão de cuidado de ósseo de pós-descompressiva é um problema. Recentemente estamos preparando uma meta-análise sobre a conservação de osso e percebemos como é um problema. Por exemplo, se fala de banco de ossos.
quando se vai observar na literatura, é uma confusão, porque tem banco de ossos se conserva a 70 graus negativos, tem banco de ossos a menos 18, tem bancos de ossos de menos 4, tem banco de ossos de 4 graus positivos. Então, quando se fala em banco de ossos, existe a diferença, não há como ter homogeneidade na conduta. Então, e temos essa dificuldade, porque para o neurocirurgiano, quando você tira o osso, vai para banco de ossos, parece uma coisa que parece uniforme, mas, na verdade, cada instituição ou cada país tem regras específicas de banco de ossos, o que torna difícil a comparação, porque que determinados bancos de ossos têm mais infecção do que outros. Em consenso europeu de cranioplastia, se recomenda, muitas vezes, em muitos serviços em Europa, pelo preço de conservação de osso em banco de ossos e do preço de prótese 3D, se recomenda desprezar o osso e se usar a prótese por prototipagem. E em Brasil, o preço de prótese de prototipagem é muito alto, então temos dificuldade, não temos essa tecnologia em sistema público, somente de seguradoras. E nossas seguradoras, para uso desta cranioplastia 3D, como o custo é muito alto, demora bem mais do que os 6 dias de República Dominicana, demora às vezes mais de meses para se ter a autorização das companhias de insurance. E é um problema, acredito que em toda a América Latina, em toda todo, como o Arthur falou, um problema global, realmente. Eso sería también otra cosa interesante de hacer un estudio latinoamericano, ¿no? Cuando uno saque el hueso, ¿cómo tratas de ese hueso antes de colocar la cranioplastía? Si lo lavas solo con suero fisiológico, con gentamicina, le pones de empovidina, agua oxigenada, ¿cuánto tiempo? 10, 15 minutos. Todavía antes ya, claro, esas protocolos que había, ¿no? Si se caía el hueso en la sala y uno quería reutilizarlo y podían ahí mantenerle en una solución 15 minutos con povidina oxigenada. Realmente eso es algo que hemos hecho realmente a todos los huesos, realmente dar un poco más de probabilidad de que se infecte menos, ¿no? Entonces sigue siendo algo difícil. Obviamente sería interesante ver también las diferentes estrategias de los diferentes países, ¿no? Con las condiciones que tienen. Pero eso sería algo interesante de llegar también a una especie de protocolo más formal para saber cómo manejar ese hueso antes de colocar la cranioplastía como tal, ¿no? Es un buen trabajo para que la planta motive eso, que sea multidisciplinario. Isso é muito interessante. Estamos, sobre isso, no capítulo, estamos fazendo um survey sobre a monitoração pós-descompressiva, a monitoração de PIC, a pós-descompressiva, para preparar um consenso latino-americano de monitoração depois de craniotomia descompressiva, mas podemos utilizar esta ideia para também incluir o manejo de osso pós-descompressiva, no survey, também talvez incluir alguma coisa com um consenso latino-americano, com alguns líderes da América Latina, para ter um consenso de qual a sugestão de manejo desse osso na realidade da América Latina. Porque esta é a diferença. Se usar um consenso Delphi, onde inclui muitos serviços de América do Norte e Europa, teremos sempre diferentes realidades, onde teremos dificuldade de aplicar, como este exemplo do consenso europeu. Não, você vai, ao invés de conservar o osso em banco de ossos ou em abdômen, se despreza, se joga fora o osso e se utiliza uma prótese 3D depois, o que não é uma realidade possível na América Latina por questões de custo desta tecnologia. E também para no questionamento para tu, se analisou também alguma questão como déficits motores, é isso, Arthur? Se poderia melhorar não apenas cognição, mas também questões motoras com a cranioplastia? Sim, a gente teve alguns pacientes que isso já tinha sido descrito na literatura, essa melhora motora. É uma autora da Califórnia, não lembro o nome dela agora,
mas já tinha sido descrito por ela. E a gente conseguiu também observar em alguns pacientes, não pacientes, principalmente pacientes pós-trauma de crânio, não pacientes com AVCI. AVCI é um pouco mais difícil, AVC isquêmico extenso, né? Mas pós-trauma de crânio, a gente teve alguns pacientes que melhoraram, né, a função motora, principalmente aqueles, a gente considerou principalmente aqueles que foram feitos cranioplastia tardia, porque você conseguiu excluir a melhora espontânea que ele teria depois de um trauma. Então, teve sim essa melhora, Paiva, da função motora. Foi bem interessante mesmo, né? É discreta, é claro, não é um paciente que melhora de força grau 3 de força grau 2 para força grau 5. Às vezes é um paciente que é grau 3 e vai para grau 4, ou grau 2, melhora para grau 3 ou para grau 4. Claro que existem alguns viés de confusão que podem se influenciar. A gente não pode dizer com tanta firmeza, mas existem viés de confusão, né? A própria reabilitação que esses pacientes realizam depois da cranioplastia é um viés de confusão, mas que existiu a melhora motora, existiu, né? Talvez uma amostra um pouco mais selecionada de pacientes a gente possa mostrar e ter uma maior robustez, ter maior força em termos de resultado, mas que teve melhora, teve sim. Uma questão para Byron, que sugeriu um protocolo interessante sobre conservação de osso. Se a vancomicina que se utiliza, a vancomicina em pó, em volta de osso, ¿sí? Y colocan. Sí, sí, o sea, directamente la vancomicina ahí en polvo, directamente lo pasamos directamente a un contenedor y lo ponemos directamente sobre el abdomen, o sea, sobre el hueso, obviamente en los tejidos subcutáneos, y cerramos y dejamos el drenaje también. Y eso, ¿Cuánto por tiempo? ejemplo, lo he usado también en la parte de tumores electivos, por ejemplo, en cirugías electivas de cráneo, así como se usaba en columna, como está descrito en columna. De la misma manera, una vez sobre el pericráneo, poner el polvo de vancomicina, un poco sobre los tejidos subcutáneos y el cierre habitual por planos. Y ¿Y nos ha ido cuánto bastante tiempo de bien. dreno se coloca? 48 horas. 48 horas y después retiro el drenaje. Porque esse é uma grande dúvida, porque temos muitas vezes coleções não infectadas, não infecção, mas lo intensivo, lo médico de UCI, fica lá cobrando, mas tem infecção, está fazendo febre, porque esse paciente terá febre por pneumonia, por outras questões, e a coleção que aparece numa tomografia de abdômen ou no ultrassom fica sempre como uma possibilidade de causa da infecção e temos que argumentar que não, mas a incisão está ok, não é daí que é a febre, então gera sempre esse debate. Então talvez seja uma questão de possibilidade de mudança para o atual com o manejo desses casos, já que temos uma taxa de infecção muito alta para estas complicações. Interessante. Profesor Byron, ¿qué tipo de drenaje, perdón, utiliza? El Jackson Pratt. Ok. El Jackson Pratt plano. Ok. Entonces lo dejo en la base y el hueso lo pongo arriba del drenaje. É muito interessante, inclusive com a possibilidade talvez de um estudo de comparação com Sí, a sí. Y yo lo voy a empezar a conservação. utilizar y ver qué tal. Después te comento, Byron, cómo me fue. Sí, no, seguro, seguro. Que también sí nos pasaba eso mucho, por ejemplo, en Brasil, en la residencia. Yo no sé si era por el clima, tal vez un clima cálido, playa, etcétera, que se infectaban muchísimo más que en la sierra, por ejemplo. Pero nosotros en la época, por ejemplo, nunca dejábamos drenaje abdominal. Entonces acá, claro, lo primero que hice fue tal vez probar algo diferente, entonces colocar el drenaje primero, los huesos por encima, y realmente cambió bastante. Entonces, claro, eso sería interesante ver, ¿no? Como tú dices, una muestra más grande, protocolizar y ver qué resultados tenemos, ¿no? Algo bien interesante. Aquí nosotros a todas las incisiones le ponemos vancomicina, sin excepción. Y a todas las cirugías de columna y todas las cirugías de cráneo le dejamos drenaje. Entonces, el drenaje, y como bien mencionas, hacen colección, ¿no? Y a veces haces una cirugía, haces una colección subgaleal
o haces una columna posterior, haces una colección en esa área, ¿cuándo quitarlo? Nosotros lo que hacemos es que tiene que drenar menos de 50 cc en 24 horas, ¿sí? Cuando drena menos de 50 cc en 24 horas, lo quitamos. Claro, si ya ha pasado 5 días, 6 días, tienes que quitarlo, ¿sí? Y manejar la colección. Principalmente lesiones de fosa en columna de fosa posterior, instrumentación de fosa posterior después de una laminectomía, generalmente es el riesgo si no le dejas un drenaje que te haga una colección y te haga una compresión. Entonces le dejamos el drenaje, pero a los 5 o 6 días máximo. Si el drenaje todavía es arriba de 50 cc en 24 horas, pero ya no hay sangre, ya no hay ninguna colección, lo sacamos y manejamos la situación, pero generalmente ese es el punto, 50 cc en 24 horas. Y no hemos tenido infecciones, que es importante. Si tienes una pequeña sospecha de algún tipo de colección, lo dejamos en cefadroxil por 48 o 72 horas y lo seguimos valorando. Inclusive he manejado pacientes en forma ambulatoria con el riesgo de que tienes alguna sospecha de infección de la herida quirúrgica, a las cuales le pusiste vancomicina, que lo manejamos con cefadroxil. En la literatura de columna, cuando usas vancomicina, existía un question mark a ver si el paciente decía resistencia a vancomicina. La verdad es que nosotros no hemos tenido problema con infecciones. Siempre manejamos todas las cirugías con doble guante, ¿sí? Para evitar el riesgo de infección. Y eso nos ha servido también para disminuir el índice de infecciones. Si te fijas aquí en Estados Unidos, todo el mundo anda con las Filipinas afuera, a diferencia de Latinoamérica, que te tienes que poner el scrub, te lo tienes que poner ahí. O sea, nosotros andamos con el scrub de un cuarto a otro cuarto, si simplemente nos ponemos la bata, pero eso sí, mantenemos los cuartos a temperaturas bien bajas, ¿sí? Y tratamos de mantener el flujo de aire y siempre usamos doble guante. El doble guante ha marcado una diferencia importante en el índice de infecciones acá. Pero yo tenía una pregunta tal vez para tú, para ti, Williamson, para Franklin. Muchas veces tenemos estos pacientes que son muy secuelados y sabemos que eventualmente puede ser que tengan algo de movilidad y claro, tienen la descompresiva y el riesgo de que cualquier momento se caen, se golpean. Y por ejemplo, en algunos casos los familiares les compran los cascos protectores. ¿Qué evidencia tal vez o qué experiencia tienen ustedes que el uso de ese casco protector tal vez retarde el riesgo de presentar un sinking skin syndrome, un síndrome del trefinado o como eso, como un uso terapéutico para evitar, por ejemplo, un síndrome del trefinado? ¿Qué experiencia tienen? Aqui temos utilizado alguns casos para herniação paradoxal. No paciente descomprimido que tem sintomas de herniação, então utilizamos a cranioplastia externa, que é um helmet, capacete, ou muitas vezes uma cranioplastia de gesso, não sei como fala em espanhol, gesso, mas Yeso, sim. Yeso. Sim. Então, se colocamos umas gases, umas compressas lá em cima e enfaixamos o paciente e aumentamos a hidratação e o paciente reverte a situação de herniação paradoxal. Então, utilizamos para estas situações. Para situações crônicas, não temos experiência em utilizar e fazemos a tentativa de convencer a família da importância de realizar a cranioplastia. Eu também, eu não tenho experiência com isso e acredito que não reverte a possibilidade da síndrome do Flap afundado, porque a pele vai estar lá em cima do cérebro ainda, né? A proteção vai ser só superficial. A pele vai estar fazendo um peso, né? Vai estar continuar comprimindo o tecido cerebral. Acho que não teria um benefício, não. No, yo tampoco tengo experiencia en eso. Muchas gracias. ¿Más alguna cuestión, algún comentario de los profesores, de los directores de flanking? No sé si tenemos estado. Más que todo felicitar al grupo, ha sido una excelente plática. La gente ha estado, todavía hay 70 participantes de más de 100 que habían. Creo que vamos en buen camino.
Byron, creo que la gente ya está entusiasmada y excelente presentación, los felicito a todos. Y muchas gracias a todos, a los moderadores, los expositores y principalmente a todos nuestros estudiantes y residentes que nos acompañan aquí. Les agradezco mucho pues a todos nuestros amigos, miembros activos de la FLANC y esperemos pues contar con ustedes la próxima semana para un nuevo episodio de esta Universidad FLANC. Les agradezco mucho a todos, muchas gracias José por tu excelentes comentarios, tu experiencia, sus organizaciones. Saludos, nos vemos pronto. Saludos. No hay que olvidar que en nombre del presidente, el doctor Luis Borba, y todos los administrativos, les damos gracias a todos por continuar la Universidad FLANC viva. Muchísimas gracias. Siempre. Chao. Profesor Paiva. Luego. Gracias, doctor Salazar. Hasta luego, muchas gracias. Very good.